Professor Werton, em mais uma aula de Geografia do Brasil, tratando da questão da formação histórico-territorial do nosso país, com o subtema Questões Fronteiriças do Brasil. Importante frisar que o expansionismo territorial brasileiro foi obra de dois povos, os lusitanos ou portugueses e dos brasileiros, sobre terras anteriormente do Império Espanhol e depois sobre terras de países independentes da América do Sul, como a Bolívia, o Paraguai e o Peru. Trago, neste momento, dois documentos importantíssimos para compreender a história e a geografia do nosso país. O primeiro deles é o Tratado de Tordesilhas, assinado entre duas potências navais em 1494. Por esse tratado, Espanha e Portugal, os dois impérios ibéricos, dividiam o mundo entre si. O documento à nossa direita é o Mapa de Luís Teixeira, de 1574. Nele, os portugueses revelavam um amplo conhecimento do litoral brasileiro e de parte do seu interior. Esse mapa ilustra a maior parte dos livros de história e de geografia da atualidade. Como sabemos, todas as anexações territoriais, todas as conquistas de território promovidas por lusitanos e por brasileiros ocorreram a partir de fórmulas jurídicas ou diplomáticas, como o arbitramento internacional, em que há a necessidade de resolver o conflito com a presença de um juiz internacional, um presidente, um rei, um primeiro-ministro, ou através da assinatura de tratados ou acordos bilaterais. A exemplo, o Tratado de Tordesilhas. Nesses mapas, podemos observar a configuração do nosso território, na sua evolução. O Brasil de 1534, com as capitanias hereditárias, o de 1572 com uma curiosidade. A parte do norte, o estado do Maranhão, a parte sul, o estado do Brasil. Temos aqui o Brasil de 1750, após a assinatura do Tratado de Madrid, e o Brasil atual, com a sua configuração de estados e Distrito Federal. Mas antes da assinatura do Tratado de Madrid, quando existia uma união das coroas ibéricas, Espanha e Portugal formavam um só império, isso refletiu no espaço nacional. Foi justamente ali que alguns personagens iniciaram as suas incursões, além do meridiano de Tordesilhas. A ação dos bandeirantes, dos criadores de gado, dos militares portugueses e dos jesuítas. Os bandeirantes foram fundamentais na interiorização da ocupação. Foram além da linha de Tordesilhas em busca de riquezas. Os pecuaristas expandiram as fazendas de criar gado da zona da mata para os sertões de dentro e assim alcançaram o Piauí e o Maranhão. Os militares construíram fortalezas nas margens do rio Amazonas e afluentes. E os jesuítas, com suas missões ou reduções, catequizaram os indígenas, facilitando o processo de conquista. Neste mapa, apresentamos as linhas de movimento ou de expansão promovida pelos bandeirantes, principais responsáveis pelo processo de interiorização que justificou a fórmula diplomática da posse útil, ou uti possidetis. Apresentamos agora dois mapas importantes, uma versão original de 1749 e uma cópia autenticada de 1751, o famoso Mapa das Cortes. O Mapa das Cortes é o documento cartográfico que legitimou a assinatura do Tratado de Madrid, tratado que redividiu as terras da América entre Espanha e Portugal, ampliando os domínios portugueses de 2 milhões de quilômetros quadrados para mais de 6 milhões, ou seja, triplicando a área do Brasil. O expansionismo nos períodos imperial e republicano se deu a partir de outros movimentos. O ciclo da borracha, responsável pela criação do Acre, a imigração europeia no sul do Brasil, que configurou os 3 estados sulinos, as frentes pioneiras representadas pela expansão das fazendas de café do Vale do Paraíba para o oeste paulista e norte paranaense, e a marcha para o oeste, com a transferência da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Aqui temos a figura importantíssima do Barão do Rio Branco, grande estadista e diplomático, responsável pela solução negociada de vários conflitos territoriais, as famosas questões fronteiriças, que nós vamos ver agora. A primeira questão fronteiriça é chamada de questão da Zona de Palmas. Observe no mapa
que é uma disputa entre o Brasil e a Argentina, disputando terras entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Essa questão foi resolvida por arbitramento internacional, onde o presidente dos Estados Unidos da época, Grover Cleveland, deu ganho favorável ao Brasil. Assim, os limites entre Brasil e Argentina foram fixadas na Zona de Palmas ao longo do curso do rio Peperiguaçu. A questão do Amapá envolvia a disputa de terras entre o rio Oiapoque e o rio Araguari. Foi resolvida por arbitramento internacional e pôs fim a um longo litígio entre o Brasil e a Guiana Francesa, ou melhor, entre o Brasil e a França. O presidente suíço Walter Hauser deu ganho de causa ao Brasil, baseado em mapas antigos que apontavam a legitimidade e a soberania do Brasil sobre aquela área. Por fim, a única questão que o Brasil não foi vitorioso, porque enfrentou a poderosa Inglaterra. Trata-se da questão do Pirara, um lago a leste de Roraima. Questão resolvida por arbitramento internacional. Entrou em cena o arbitramento do rei Vitório Emanuel. Neste arbitramento, a maior parte do Lago Pirara foi incorporado ao Império Britânico. A questão do Acre é a única questão fronteiriça não resolvida por arbitramento internacional. Na verdade, temos um tratado assinado entre Brasil, Bolívia e Peru. Desde o final do século XIX, eram grandes as tensões entre brasileiros, bolivianos e peruanos. Estamos falando do auge do ciclo da borracha, da economia gomífera, ou melhor, da ascensão da indústria do automóvel. Essas tensões acabaram descambando para a violência entre vários povos, várias ações militares, até que a diplomacia brasileira resolveu, através da assinatura do Tratado de Petrópolis, comprar o Acre da Bolívia e do Peru por 2 milhões de libras esterlinas. E o Acre tornou-se, então, o primeiro território federal do Brasil. Agora nós podemos contemplar todas as fronteiras terrestres do Brasil. Nós temos, basicamente, mais de 16 mil quilômetros de fronteiras terrestres e uma costa marítima de mais de 7 mil quilômetros, finalizando com a nossa famosa Amazônia Azul. Um grande patrimônio do povo brasileiro, composto pela plataforma continental, o mar territorial e a zona econômica exclusiva. Aqui nós temos pescado, sal marinho e recursos naturais estratégicos como petróleo e gás, o nosso pré-sal. Assim encerramos a aula de hoje. Sucesso para todos e para todas. Obrigado.